Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 20 de janeiro, nós estamos recebendo com muito prazer a deputada estadual Thelma de Souza, do PT, Partido dos Trabalhadores, e o colega jornalista, mestre da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, colunista do BocNews, professor Marcos Vinícius Batista. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: presídios à beira do colapso. Na Folha de São Paulo, o documento da Alstom revela a lista de subornos. No Estadão, núcleo fiel a Dilma na Câmara fica 60% menor. O semanal BocNews, Carnaval 2014, na cadência do samba. No Santa Portal, o resultado da primeira chamada do ProUni sai nesta segunda-feira. No G1 Santos e região, estrangeiros são presos em show de banda de rock. No portal da UOL, documento apreendido da Alstom revela a lista de subornos em São Paulo. A revista Veja traz na capa: o suco verde faz bem. Chico. 8h07 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E o Brasil registrou uma taxa de desemprego no último trimestre de 2013 de 7,4%, índice superior aos anteriores. Esse dado, acrescido de alta da inflação, juros mais altos, a perda de postos de trabalho na indústria, da ordem de 200 mil postos em 2013, cria um cenário preocupante para a economia nacional. Por isso mesmo, a presidente Dilma Rousseff já disse reiteradas vezes de que não vai permitir gastanças neste ano especial para o Brasil, de Copa do Mundo, de eleições gerais em outubro. Gastança que possa comprometer o orçamento, o desempenho da economia e também gerar descontrole nas contas públicas. No programa de hoje nós vamos falar de economia, vamos falar de política, de eleições gerais de outubro deste ano, mas também de temas regionais relevantes. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, assim que a Paula informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para esta segunda-feira é de sol com aumento de nuvens no decorrer do dia. Pode chover à tarde e à noite. A temperatura varia entre 20 e 30 graus em Santos e as ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito lento na subida da Serra sentido São Paulo, situação que segue até o Planalto. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 4x6. As pistas da Imigrante seguem sentido São Paulo e as pistas da Anchieta sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam tráfego normal até o momento. Só para lembrar o motorista que vai para a capital, o rodízio de veículos voltou hoje em São Paulo. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 8 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Chico. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar a deputada estadual Thelma de Souza, do PT. Voltamos já. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126.
O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 20 de janeiro, e hoje recebendo, com muito prazer, a deputada estadual Thelma de Souza, do PT, Partido dos Trabalhadores, e o colega jornalista, professor, mestre da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Marcos Vinícius Batista. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paulo. Chico, enquanto as obras do VLT seguem normalmente em São Vicente, em Santos a MTU tenta reverter a decisão da Justiça que paralisou os trabalhos em um dos trechos. O impasse já deixa descontente a população. É o que vamos acompanhar na reportagem de Felipe Gôngola. A placa que anuncia as obras do VLT em Santos está aqui, mas na Avenida Francisco Glicério, nenhuma movimentação. Apenas uma máquina está no local com um trabalhador tomando conta. As obras foram interrompidas no início da semana, quando a Justiça concedeu uma liminar paralisando os trabalhos sob multa de mais de R$200 mil por dia. O Ministério Público alega que a opção mais viável e econômica para o novo meio de transporte é a linha férrea e não o canteiro central. Agora a MTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, vai recorrer dessa decisão judicial para tentar retomar os trabalhos aqui nesse trecho. Começou alguma coisa e não acabar é sempre complicado, né? Fica essa bagunça toda, vamos pôr, nosso trânsito foi desviado aqui. Tem que continuar, né? Que a cidade precisa crescer, para facilitar o trânsito, então precisa continuar. Acho que é errado parar a obra. O VLT é um fato consumado, tá certo? Se não é um fato consumado, eu não estou vendo mais motivo para essa briga. Vamos terminar a obra, vamos ver como é que fica. Se for para bem da população, você tem que ser favorável. Já em São Vicente, as obras seguem normalmente. Nesse trecho da linha amarela, por exemplo, até as vigas de sustentação da futura estação de passageiros já foram instaladas. Hoje, a Companhia Municipal de Trânsito interditou um lado do cruzamento da linha amarela, entre as avenidas Marechal Deodoro e Quintino Bocaiúva. Placas de sinalização foram colocadas no trecho para orientar os motoristas sobre as rotas alternativas. Somente um lado do cruzamento está interrompido. Quem segue da praia sentido Avenida Prefeito José Monteiro passa pelo local normalmente. Muito bem, aí está a reportagem e aí está o impasse envolvendo o VLT, o veículo leve sobre trilhos, que em São Vicente as obras continuam normalmente. Em Santos elas foram paralisadas por força de uma liminar obtida pelo Ministério Público do Meio Ambiente aqui da nossa região, em razão de uma medida cautelar que foi interposta pelo Ministério Público. A Justiça concedeu a liminar e a MTU, agora a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, tenta reverter essa decisão para que as obras tenham continuidade em Santos, exatamente no trecho da Avenida Francisco Glicério, que é objeto de toda a polêmica. Deputada, bom dia, muito obrigado pela presença. Como é que a senhora está acompanhando todo esse impasse, enfim, todo esse imbróglio envolvendo o VLT, o veículo leve sobre trilhos,
particularmente em Santos? Bom dia a você, Chico, a você, Marcos, Paulo, os cameramen, mas especialmente meu bom dia a você, telespectador, telespectadora do Enfoque, que nos acompanha nessa segunda-feira de uma semana que promete muito sol, muito calor. Vamos lá. Mas a pergunta, ela é a pergunta do momento, junto com a questão do túnel, né? Sim. A travessia Santos-Guarujá. Eu acho que a reportagem, ela deixou claro, um dos senhores disse o seguinte, irreversível, é uma obra que tem que continuar. Ponto final. Eu concordo absolutamente com isso. Mas eu lembro, quando eu era deputada federal, eu passei pelo menos 2 mandatos, que significam 8 anos, o que significa 8 anos, junto com a então deputada estadual Maria Lúcia Prandi, e nós tínhamos pelo menos 2 vezes por semestre uma reunião na MTU ou na Secretaria de Transportes, ou enfim, com aqueles que poderiam determinar esta obra, até porque havia já algum tipo de emenda que dava retaguarda à questão do VLT. O que ocorre agora, Chico, é que é um impasse de outra ordem. São Vicente, como você disse, tem um traçado tranquilo. Então, isso não está, embora o conjunto da obra que tenha sido paralisado pelo Ministério Público. Em Santos, todo o problema foi acarretado pela mudança de trajeto na Francisco Glicério, que anteriormente era no leito da antiga Sorocabana, sim, que era férrea. Justamente, né, do TIM, do antigo, lá atrás. O trem intrametropolitano. Trem intra, que foi o Mário Covas que fechou. Na época do governador Quércia. Começou nessa época. Década de 80, então, e na verdade, esse traçado é o traçado que margeia toda uma região que já estava determinada para o VLT. Como houve, dizem alguns, por pressão de grupos empresariais, especialmente o Grupo Mendes, que tem as suas estruturas ali, eu não quero dizer que seja assim, mas são situações que se colocam no conjunto da cidade, este traçado foi mudado para o centro, mudando inclusive na Rua Ceará. Eu sei disso porque alguns moradores dessa região procuraram o meu gabinete para que eu pudesse intervir nesse sentido. Mas a esta altura, o Ministério Público, da questão ambiental principalmente, já tinha feito a intervenção. É tão sério isso que a Prefeitura de Santos deu, em contrapartida, um terreno para que as questões da região fossem amenizadas. No entanto, isso ainda não está bem resolvido. E aí, o que o governo do estado precisa realmente resolver é dar respostas às perguntas do Ministério Público. Nós lutamos tanto para ter um Ministério Público atuante. Quando ele atua, a gente reclama. Aí a obra não pode ficar parada. É verdade, mas nós temos que integrar essas informações para que ela volte a ser exercida. Até onde eu sei, eu posso estar defasada na minha informação, elas ainda não tiveram, a MTU não entrou com nenhum pedido da reconsideração da liminar que parou as obras, portanto, ainda não há um prazo para elas retornarem. Mas eu entendo que elas precisam retornar, mas precisam responder às questões ambientais e às questões do traçado e o avanço, porque passar pelo meio da Francisco Glicério é complicado. E passar pelo meio da Conselheiro Neves é inacreditável, porque ela é muito estreita. Então, eu acredito que o grande problema, estou me lembrando do Chalub aqui, Marcos, que você hoje está no lugar, não sei se é um revezamento seu aqui da emissora, que ele falou no último programa que eu estive aqui, a seguinte frase: faltou planejamento. E eu acho que é isso. Falta um planejamento para ver todas as variáveis e as situações, porque essa não é a única grande obra da região. Nós temos a da Zona Noroeste, da questão da drenagem, e nós temos o túnel. Então, nós temos várias obras e temos um mergulhão lá na região do Valongo. Então, tudo isso junto dá um perfil para a cidade que ela precisa ter uma apuração muito cuidadosa do planejamento para a gente não tropeçar em problemas como já está acontecendo agora. Eu espero que as autoridades pertinentes tenham uma solução para isso. Se espera que esse impasse seja resolvido quanto antes. Marcos, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, obrigado. Bom dia, deputada. Essa situação, ela não está diretamente ligada
justamente o que a senhora acabou de falar, a falta de planejamento, e já não é possível prever uma nova confusão na hora que a obra se aproximar da Conselheiro Nebias? Porque, por exemplo, o presidente da CT esteve aqui no programa com a gente na semana passada e disse, muito de passagem, uma coisa essencial para a obra, né? Ali na Conselheiro Nebias tem a questão da Congás, quer dizer, tem a tubulação de gás, né, que vai gerar um conflito com a questão do VLT. Então a gente está prevendo uma nova confusão jurídica, que por trás dessa confusão jurídica tem a questão do planejamento, que é comum na cultura política brasileira. Quer dizer, se a gente pegar o VLT, a discussão inicial do VLT anos atrás era de uma obra metropolitana. E a gente não consegue sequer sair da discussão Santos-São Vicente. É verdade. Inclusive porque a primeira fase, deputado, o projeto se sabe, é da Esplanada dos Barreiros até a Conselheiro Nebias. Exato. Com Francisco Glicério. Depois a segunda fase subiria no sentido do centro da cidade pela Campos Melo, voltando pela Conselheiro Nebias. Ou seja, e a terceira fase, então, é que ainda há discussão se iria no sentido da Praia Grande ou no sentido do Guarujá, acoplando-se o VLT ao túnel sob o estuário. Ou seja, como disse a senhora, a questão do planejamento é fundamental, tendo em vista tudo isso que está envolvido. Você quer ver? Posso fazer uma comparação, claro, com a questão do túnel? Pode. Até porque, com a questão do túnel, por ser mais recente, a discussão, porque a do VLT, ela já vai para quase... Não, ela já vai para uma década. São 10 anos. Até mais, da vida das... Até mais. Eu acho que vai para 12 anos. Me permita só um parênteses. Você não era pai ainda, era uma coisa assim. Dá para dobrar o prazo, dá para dobrar o prazo. Eu lembro de uma audiência pública, acho que na Câmara Municipal de Santos, inclusive a deputada Maria Lúcia Prandi, era vereadora à época, e o secretário dos Transportes Metropolitanos era o secretário Jurandir Fernandes. O mesmo de até hoje. Que está à frente da Secretaria de Transportes Metropolitanos. E naquela época se discutia o seguinte, que não havia demanda suficiente para o VLT. Naquela época. Não haveria demanda na região, e sim para um VLP, que seria um veículo leve sobre pneu, ônibus, enfim. É verdade. Portanto, é bem antiga essa discussão. É bem antiga essa discussão, deputado. Desculpe interromper. Não, você fez muito bem. É uma época, Marcos, você não vai poder dar palpite porque você não estava nascido. Já faz 12 anos. Mas, na verdade, brincadeiras à parte, é uma coisa muito séria. É mais de uma década. E não esquecer que a população da região continental, da área continental de São Vicente, acabou sendo empurrada a usar obrigatoriamente, compulsoriamente, ônibus, porque o tinha, acabou não existindo mais, o trem. Então, que é de longe um tipo de resposta extremamente positiva do ponto de vista ambiental. Lógico que nós tínhamos problemas dentro da cidade de Santos, porque cortava as nossas avenidas. O que vai acontecer de novo agora com o VLT? A gente está esquecendo disso. Então, de qualquer maneira, eu acho que o afogadilho foi terrível, porque... Eu esqueci de falar mais uma obra. Eu falei o Mergulhão, eu falei o túnel Santos-Guarujá, o próprio VLT, e temos agora, se anuncia, o túnel da Zona Noroeste. Sim. Ora, uma cidade que na parte insular, como Santos, que tem 240 quilômetros, mais ou menos o que nós temos isso na ilha. Na ilha, não. Da ilha toda. Um pouco mais São Vicente, o mesmo tanto. Vamos lá? Você não pode desprezar todo o arrazoado, todo o contingente de pessoas que, na maioria das vezes, moram na área continental de São Vicente e vêm trabalhar ou no próprio centro de São Vicente ou aqui em Santos. Claro. Então, isso é extremamente grave. Mas quer ver aquilo que eu falava do planejamento? E uma frase que foi dita por também um outro adjetivo colocado no último programa que eu tive aqui, que foi de uma sensação de amadorismo do planejamento dessas obras. Veja o que está acontecendo com o túnel. Eu tenho aqui uns dados incríveis. A obra do túnel, nós estamos lendo, agora eu estou falando do túnel Santos-Guarujá. Santos-Guarujá. Isso. Ela está avaliada ela está orçada em mais ou menos 2 bilhões e 100 milhões de reais. No orçamento da Assembleia, nós aprovamos esta obra
com um montante de 1.890 bilhões, 1.900 bilhões. No entanto, veja bem, o orçamento em si designou para este ano 67 milhões. Sabe o que é isso do orçamento como total? Do total para a obra, 3,5%. Como você vai começar uma obra, eu já estou falando do túnel, que além do grande problema do traçado, né? O grande problema do traçado ficou mais ou menos silencioso, mas semana passada nós tivemos, por escavações, arrebentou um encanamento de gás metano ali na José do Patrocínio, na Bacia do Macuco. Então as pessoas não falam o que é isso. A imprensa não está cobrindo, e aí nós temos esse orçamento rebaixado em 3,5%, são dados oficiais, e a responsabilidade fiscal, se ela passar desse montante, e ela vai passar, na hipótese ela vir a acontecer, ela vai passar. Então, esta falta de planejamento, esse desrespeito à moradia das pessoas, o traçado do túnel vai passar por cima da Capitania dos Portos, eu já falei outras vezes, eu insisto novamente, vai passar em cima da Pedra de Tefé, vai abalroar a ponta da estrutura da capitania que está sendo aprontada para a logística de gás e petróleo, aqui num futuro de 2, 3 anos, não, mais do que próximo, e a gente vê no VLT, retornando à questão inicial, a gente vê a questão do túnel e a gente vê um despreparo, vou tentar ser elegante, uma ausência total de integração das obras, de visualização concreta em relação ao orçamento e mexendo-se na vida das cidades, quebrando lugares, arrebentando canos de gás metano, para exatamente o quê? Então, acho que o governo do Estado, eu quero falar de uma maneira bem elegante, ele tem que ser cobrado, porque isso está errado. Se fosse o governo federal, quero deixar bem claro, eu falaria do mesmo jeito. Então, vamos lá, o governador Alckmin tem vindo tanto por aqui, ele precisa tomar providência em relação a essas questões. Bom, é ano eleitoral, né, Marcos? Eu tenho, assim, dá para perceber muito sutilmente na reportagem que a gente assistiu, isso já está gerando um certo cansaço, né? É verdade, é verdade. É aquilo que nós discutimos num outro programa com o cientista político Aloysio Azevedo, aquela história da região que poderia ter sido, ou a região do futuro, quer dizer, há uma certa megalomania, uma fantasia em torno dessas obras todas, né? E não há um diálogo entre essas obras. Então, a gente fica discutindo muitas vezes o túnel que não tem nem projeto, né? Passamos por experiências até certo ponto constrangedoras, como a inauguração de uma maquete 4 anos atrás, de uma obra que o próprio governador recuou, disse que ela não iria acontecer, né? Então, se a gente somar todas essas obras, né, sem discutir valores, até porque os valores também são fictícios, porque depois eles serão alterados. A questão orçamentária, né? Revela bem eles isso, serão alterados e tal, os números pipocam em todos os lugares, né? A obra parou, prejuízo de 3 milhões por dia, mas com base em que a gente vai discutir 3 milhões por dia? Valores contestados pelo próprio Ministério Público. Exatamente. Ele considerou exagerado esse cálculo do secretário Jordi Mesmo que Fernandes. você considere despesas indiretas e tal, você não chega nesse valor. valor. Marcos, mais um dado, o primeiro edital que saiu sobre o túnel, para compensar esse valor menor que foi para o orçamento que eu citei, que é de 67 milhões, ele está escrito no edital, Diário Oficial do Estado, está escrito que o empréstimo vai ser a definir. Como? E a licença ambiental a definir como? O que é isso? É 1, são 2, são 3 bilhões, são 2,5? Como assim a definir? Está lá escrito, não sou eu que estou inventando. E não é nem a mídia aqui da região, nem mídia particular, é o Diário Oficial. E também eu acho que a gente temos que ver a questão dos traçados e principalmente os debates das audiências ambientais que ainda não ocorreram. Somente nesse segundo traçado, que tudo parece será o que vai acontecer, o que tira a Rua Bezerro de Menezes e adjacências aqui na Bacia. Estou falando do túnel, para não confundir com o VLT. E pega a Rua José do Patrocínio. Então, são muitas nebulosas. Você falou bem, essa falta de diálogo entre as obras. E muitas delas são do mesmo setor. Secretaria de Transportes, /DR... Basicamente, todas de mobilidade urbana.
Com certeza, IMTU. E mais uma coisinha antes que eu me esqueça. No final do ano, 2 dias antes do Natal, foi dia 22, se não me falha a memória. Não, foi no dia 23 mesmo. Eu estive com um grupo de pessoas que mora aqui em São Vicente, ladeando a imigrantes. Por quê? Porque vai ter ali um anel, um viaduto, e algumas casas serão sacrificadas. Eu procurei, até porque já estava me envolvendo com a questão do macuco, saber do traçado. E qual a minha surpresa, o gabinete esteve com o Ecovias, ao saber que aquele traçado tem muitas incorreções. Eu vou voltar a esse assunto, parou, porque a gente estava exatamente à véspera do Natal, as pessoas estavam com o coração transbordando de angústia, e a gente agora retornando, já estamos no dia 20 de janeiro, eu vou retornar essa questão para saber que se esta alça, né, que é necessária, sem ela você não consegue fazer a mobilidade necessária para o VLT naquela região, se ela está realmente com um traçado coerente, se não é algo amador, e proteger, evidentemente, a casa das pessoas, porque isso não é pouca coisa. Então, são muitos os problemas, e o Chico viu, Marcos. Sem dúvida. E os desafios estão colocados para este ano. Mas, deputada, vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para continuar debatendo temas importantes da nossa região e do país. Voltamos já. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados, mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 20 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer a deputada estadual Thelma de Souza, do Partido dos Trabalhadores, e o colega jornalista, professor da Faculdade de Arte e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Marcos Vinícius Batista. Deputada, no bloco anterior, falamos muito sobre diversas obras previstas, projetadas, planejadas aqui para a nossa região. O VLT, aquela que está andando, enfim, está paralisada por razões judiciais. Está andando parada, mas, enfim, é isso que você quer dizer. Enfim, deputada, são tantas obras, tantos projetos, fala-se muito nisso o tempo todo, mas fica uma dúvida. Haverá recursos para tanto? E considere ainda o fato da própria presidente da República, Dilma Rousseff, ter dito diversas vezes que não vai permitir gastança nesse ano eleitoral. Até porque há limitações de ordem legal para tanto, especialmente no segundo semestre. Como é que fica isso, deputada? Muita obra, tem dinheiro para tanta coisa? Olha, eu acho que nós temos que ter uma supervisão crítica e bastante acentuada, cotidiana, não dar tréguas. Isso vale para o governo federal, isso vale para o governo estadual, isso vale para os governos municipais, claro. Até porque, veja, a FIFA repassou 870 milhões para, vamos dizer elegantemente, descentralizou os gastos para os estados e para os municípios, onde vão haver os estados onde nós temos a subsede da Copa. Eu acho que até é correto, mas isso é uma maneira também de você supervisionar esses gastos.
Eu acho que o dinheiro, ele é sempre curto. E é preciso ser usado com muita parcimônia, porque, como se diz, é o meu, o seu, o dele, o nosso dinheiro. É o nosso dinheiro que está em jogo. E eu acho que a gente tem que ter todo o zelo, até porque esse é um ano de eleição. Sim. E eu tenho certeza que muitas obras estão sendo apresentadas, e muitas de afogadilho, justamente porque é ano de eleição. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, todos sabem disso, é lógico que eu defendo o meu governo, mas eu também sou uma pessoa crítica de todas as situações. Então eu acho que o governo do Estado, no caso do VLT, o túnel e as outras, tem que estar muito atento. O Marcos já falou, o vexame da maquete que constrangeu demais, ou então o candidato era presidente, né? José Serra, entendeu? Não pode acontecer. E se houver esse tipo de denúncia e situações em relação ao governo federal, também temos que fazê-lo. E principalmente na cidade onde nós moramos. São 9 cidades da Baixada Santista e nós temos que prestar muita atenção, porque dinheiro público, eu entendo que é um dinheiro sagrado. Sem dúvida nenhuma. Marcos. Deputada, a senhora falou em eleição, como é que o PT está se preparando para... Porque a eleição nacional é uma eleição que está mais ou menos em banho-maria. A gente já sabe mais ou menos quem são... Você acha que está em banho-maria? Quem são os candidatos, um ou outro aquecimento e tal, mas ela tem uma certa previsibilidade. Ok. E para o governo do Estado? Porque aí vocês vão enfrentar o PSDB, 20 anos no poder, né? Como é que o PT está se preparando? Né? É o Alexandre Padilha mesmo? Como é que estão as discussões dentro do partido? Bom, deixa eu começar lá. Essa é a pergunta que não quer calar. Vocês deixaram, sabe, telespectadores disseram o seguinte, eles aqueceram e tal, com a questão do VLT, com a questão de tudo mais. Agora, vamos falar de eleição. Não, na verdade, eu acho que é o seguinte, eu acho que a eleição federal, ela já tem alguns pressupostos colocados. Eu acho que vai ser uma eleição muito difícil, não acho que ela será uma eleição fácil. Eu acho que a presidente tem todas as chances para ganhar, mas eu acho que vai ser uma disputa muito grande, especialmente vindo do Nordeste, com a composição do Eduardo Campos e a Marina vai ser vice? Marina. Marina vai ser vice mesmo? Parece que o preço da Marina de ser vice, né, que é o que o governador de Pernambuco quer, é ter candidatura própria do PSB no estado de São Paulo, que seria ou a Luísa Erundina, que já declinou, porque falou que vai tentar a reeleição para deputada federal, fala-se no Márcio França, mas parece que a Marina quer, o Márcio França e a Marina não se dão muito bem, aliás, não se dão bem, e, na verdade, quem iria seria o Walter Feldman, ou então o Ricardo Young, que é do PPS, que se contrapõe a Dilma de uma maneira muito fogosa, o PPS, não o Ricardo em si, e aí vai, com certeza, sobrar para o Walter Feldman. E aí fica uma coisa estranha, porque o Walter Feldman, até há bem pouco tempo, era do PSDB, e ele passou para a Rede, que era o partido que a Marina Silva queria construir, e está construindo ainda, e mais do que isso, juntou-se ao Eduardo Campos, o que deu um sabor de antiguidade, não é? Ela que pregava e prega situações tão modernas, acabou fazendo mais do mesmo. Ontem eu li uma reportagem com como é o primeiro nome? O sobrenome é Mantovani, ele é o presidente, o coordenador da ONG Mata Atlântica, e ele fala muito da decepção com a Marina. Eu acho que muitas pessoas... Mário Mantovani. Mário Mantovani, obrigado. E existe esse mal-estar. Então, isso em nível nacional. Temos o episódio do Maranhão, que é gravíssimo. Eu acho que a gente vai falar dos presídios um pouco aqui hoje, e eu acho que isso significa também um envolvimento com a questão do PMDB, porque lá o clã Sarney e o PT têm uma divisão imensa lá dentro. O vice-governador do PT declinou do cargo, pediu para sair, ele se não exonerou, ele
Ele se saiu antes de ser saído, e com todos os problemas que são seríssimos que estão acontecendo no Maranhão, eu acho que nós temos ali, do ponto de vista da divisão da estrutura de palanques, algo complexo. Também temos no Rio de Janeiro uma outra situação bastante variada no sentido da complexidade, porque agora, no último dia de fevereiro, o PT entrega os cargos do governo estadual e vamos marchar, tudo indica lá, com a candidatura do Lindenberg Farias. Mas o governador também vai sair junto com o PT, viu? Ele disse que vai. O Sérgio Cabral vai deixar o cargo também. Vai deixar o pezão lá. Olha, o homem chama pezão o candidato, vem ser possível. E em São Paulo, deputada? E em São Paulo, que é lógico, é o maior colégio eleitoral, é praticamente definidor, ao lado de Minas, ao lado do Rio, e um pouco depois o Rio Grande do Sul. Eu penso que complicou um pouquinho mais, porque vai ter o próprio governador tentando a reeleição, o Paulo Scaff pelo PMDB, parece que alguém do PSB, vamos supor, Walter Feld, mas na minha análise, Gilberto Kassab pelo PSD e o PT, tudo indica que é Alexandre Padilha. Pelo menos. Mas esse cenário, esse quadro não favorece o ministro Padilha? Porque, veja, com mais candidatos, há uma possibilidade maior de segundo turno. Claro, lógico. Aliás, favorece qualquer um. Eu acho que a gente vai para o segundo turno, entendeu? Mas eu não sou daquelas que diz assim antes, estamos lá, eu não gosto desse tipo de discurso e eu quero colocar meu pé muito em cima da realidade. Eu acho que 20 anos de poder do PSDB foram consolidadas relações, além da política, dos negócios, das terceirizações, das OS, das relações particulares que foram estabelecidas no Estado, não é pouca coisa, 20 anos, não é? Mas, ao mesmo tempo, eu penso que essa fragmentação colocada pelas candidaturas acaba facilitando para qualquer dos candidatos, mas especialmente para quem tem a possibilidade de segundo turno, que eu acho que é o PT. E eu acho que a gente enfim, a gente está se preparando, a gente já tem grupos de discussão de políticas particulares, tudo indica também uma novidade, que quem vai substituir o ministro Alexandre Padilha deverá ser o secretário de Saúde de São Bernardo, o Arthur Quioro, que começou no meu governo. Na nossa região. Na nossa região, ele que cuidou desse setor junto com o Marcos Calvo em São Vicente, mas trabalhou comigo, com o Davi Capistrano, e a possibilidade de ele chegar lá, vou sentir um pouquinho o governo de Santos, né, Chico? Que você, que era naquela época repórter do Cidade de Santos, você acompanhou também, exatamente. Então, eu acho que é isso, Marcos, que eu vejo até agora, né? Evidentemente que a discussão política ela começa a se reorganizar hoje, dia 20, porque o período de verão um pouco para a política acaba de acabar, e eu penso, ainda temos o Carnaval, temos a Copa do Mundo, vai ser uma eleição absolutamente atípica, né? E a presidenta Dilma, ela tem que fazer a reforma ministerial até para poder desligar os ministros e os secretários e aqueles que vão ser acomodar também novos apoios. E acomodar novos atores. Ontem eu li que são quase 2.000 cargos, então não é pouca coisa. Deputado, e o caso da senhora? A senhora vai tentar a reeleição para a Assembleia ou vai tentar a Câmara Federal? Olha, muita gente que gostaria que eu fosse para a Câmara Federal. Eu penso que até seria um bom passo para mim. Até porque tenho experiência, um pouco fiquei sozinha durante 2 anos como deputado estadual, depois veio o deputado Luciano Batista, porque tanto o Paulo Alexandre como o Bruno Covas foram retirados pelo governador Alckmin para serem secretários, mas eu penso, como eu desenvolvi um tipo de trabalho mais fortalecido na própria região, eu penso que politicamente, até no momento que o PT está, eu tenho que ser candidata a deputado estadual. É o que eu tenho declarado desde o início, é a minha intenção, é a minha vontade. E nesse caso tem algum nome que vocês estão trabalhando no PT para federal? Aqui na região? Várias possibilidades existem. Existe
o Adilson Júnior, que ele se postula, a possibilidade dos candidatos, o Alexandre Cunha, em Praia Grande, o Sidney Aranha em Guarujá, e a própria Maria Lúcia Prandi, que não se colocou, mas eu acho que é sempre uma possibilidade. E pode até assumir o mandato na Câmara Federal, né? Pode até assumir o mandato, dependendo do que acontecer com João Paulo Cunha e por aí vai. De qualquer maneira, essa é uma discussão que nós ainda não colocamos no PT da região, até porque a macro-região vai tomar posse nesta sexta-feira e, a partir daí, nós vamos desenvolver as discussões. Então, o quadro, eu acho que ele está claro em relação a mim, em relação às outras composições ainda não. Deputada, a senhora acha que a Baixada pode ampliar sua representação parlamentar nessa eleição? Porque nós elegemos 4 deputados estaduais, apenas 2 exercem o mandato, né, em função do mandato eletivo na Assembleia, e temos 2 deputados federais, um total de 4 deputados da nossa região. Já tivemos bem mais. Será que poderemos aumentar mais essa representação parlamentar? Mas a deputada Thelma responde no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há 50 anos, formando e educando gerações. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 20 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer a deputada estadual Thelma de Souza, do PT, Partido dos Trabalhadores, e o colega jornalista, professor Marcos Vinícius Batista. Deputada, deixei no bloco anterior uma questão com relação à representação parlamentar da Baixada. A senhora acha que pode ser ampliada em relação aos números de hoje? Você diz do ponto de vista do PT ou de todos os partidos? De todos os partidos da Baixada, da representação da Baixada. Né? Eu acho inevitável. Eu acho que da última vez a região ela foi imprudente. Evidentemente que você tem sempre o fenômeno do voto, que é uma espécie de voto distrital de deputados ou candidatos Sim. que venham aqui na região buscar os votos, isso é da democracia, mas evidentemente que é bom, eu acho saudável, sem fechar terreno, e não quero nem ser antidemocrática, é que a gente possa realmente fazer esse esforço. O que a região, todos os partidos vão ter que ter a sabedoria de exercer é o seguinte: qual é o limite de candidatos que você tem que ter para ter estruturação de número de votos Sim. e qual o perigo que isso pode trazer para 2 ou 3 candidaturas que acabarão sendo preferenciais. É horrível dizer isso, mas existe isso. É claro que existem, né, Chico, né, Marcos? Algumas surpresas em eleição. Não é um risco a gente não corre o risco de repetir o velho problema de vitrine, ou seja, uma grande quantidade de candidatos que no fundo acabam nos atrapalhando para ter mais representantes ou no Congresso ou na Assembleia, porque muitos desses candidatos sabem que não tem chance, não estão interessados nesse processo eleitoral, estão jogando para daqui a 2 anos. Atira no maior para pegar o menor, né? Que o vereador, é o caso do vereador. O vereador não perde o mandato, sai candidato a deputado, não se elege, mas exatamente como disse o Marcos, faz a vitrine, né, para poder antecipa a campanha de vereador. Ter um recall. Eu acho que aí vai da maturidade dos partidos, sabe, Sim. Marcos? Porque é claro que isso é legítimo, mas
até que ponto isso é desejável politicamente, porque qualquer partido, ao fazer esta abertura indiscriminada, ele corre o risco de não eleger nenhum dos seus, se ele pulverizar todos os votos, como também a região, que foi o que acabou acontecendo para nós na última, na eleição de 4 anos atrás. Então, acho que se eu posso dar aqui uma sugestão, um encaminhamento político, de sabedoria política, do acúmulo que pessoalmente eu tenho, todo partido, isso serve para o PT, isso serve para o PSDB, claro, isso serve para qualquer partido, tem que ter clareza da integração entre você ajudar a construir quadros, até com esse expediente, mas não perder o foco de que você tem que centralizar em algumas pessoas que a gente sabe que já tem um perfil mais concreto. E eu escutei uma frase, eu não vou me lembrar de quem é, mas que diz o seguinte, foi da Irene Ravache ontem na televisão. Ela estava falando sobre outro assunto, não era de eleição, mas ela disse o seguinte, tudo é um processo. Você faz um trabalho, você se credencia e o resto vem por si. Então, quem faz esta aventura, chamemos assim, ou essa, vamos dizer, um tipo de estratégia de se lançar visando outra eleição, isso é válido até certo ponto. Porque se não houver consistência na trajetória e no processo, pode haver até muito dinheiro para a eleição, mas a pessoa fica no caminho, eu tenho certeza disso. E, deputada, veja, no caso, hoje nós estamos a 9 meses das eleições gerais. Nós temos aqui na região, pelo menos hoje, uns 20 pré-candidatos a deputado estadual. Uns 20. Isso, olha, fazendo uma conta muito simples, esse número deve dobrar até a eleição, pelo menos dobrar. E é preciso, como disseram os nossos convidados, é importante que os partidos sejam seletivos, saibam escolher, calculem direito. Lançar por lançar não leva a coisíssima nenhuma, só prejudica a nossa região. Até porque, Marcos, antes de você falar, as regras para a eleição deste ano, elas são muito duras. Sim. Até hoje, não pode placa, não pode perforade, só pode um tipo de colante de 50 por 40, que cabe no carro. Vai ser muito mais uma eleição via internet e via papel na rua, sim, certo? Do que não vai poder cavaletes na rua, enfim, vai ser uma eleição onde, para você se colocar, se você ainda não tem um trabalho realmente concretizado, vai ser extremamente difícil. Então, é preciso pensar com muita clareza, senão perderemos todos, perderá a região e perderão os partidos e quem for candidato, né? Aí eu queria voltar na questão da formação de quadros para essa eleição de deputado federal. Federal. É uma eleição de cachorro grande, né? A gente tem, provavelmente, o ex-prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, o deputado Beto Mansur, né? Aí a possibilidade do Mourão na Praia Grande, a possibilidade do Márcio França, né? E a senhora disse que está indo para estadual. Sim. E citou o nome da Maria Lúcia. E citou vários outros nomes. De todos esses nomes, a Maria Lúcia é quem tem uma biografia política mais extensa, uma experiência maior dentro do Legislativo, né? Não seria pouco para brigar com esses cachorros grandes? Com certeza, mas é a realidade do meu partido, né? Você está perguntando do PT, é a realidade do meu partido na região, não é verdade? Então, eu acho que nós temos que ver essa realidade. Eu estou falando daqueles que se colocam e eu vejo com possibilidades. E eu quero insistir, eu estou falando de mim, da minha cabeça em relação a esse assunto. Nós não postamos ainda e nem fizemos essa discussão. Nós já tivemos aqui no Diretório de Santos, nós tivemos uma reunião semana passada que foi justamente para fazer a estruturação. Nós viemos de uma eleição interna. E na sexta-feira, como eu disse e vou repetir, nós vamos ter a posse em São Vicente, da macro-região. Então, eu penso que essa discussão ela vai começar a se colocar a partir de agora. Ela não é uma discussão fácil, porque ela
ela é uma discussão que também levanta vontades, entendeu? De vários setores. Claro. E vamos ver quem são aqueles também, fora desse ranking que eu coloquei, que é de minha absoluta responsabilidade, até onde eu sei, de desejos particulares, não é nada oficial, quero deixar bem claro a quem eu citei e também aos telespectadores e às telespectadoras. Eu acho que a gente vai ter mais informações, eu acho que a partir do carnaval, né? Eu acho que isso não é só para o PT, eu acho que é para todo mundo. Agora, Chico, antes de acabar, a gente poderia... Não, antes, eu gostaria que você resolvesse um momentinho por causa da questão dos presídios. Não, sem dúvida, ia tocar nesse assunto agora, deputada. São dois temas que eu acho que vêm, de alguma forma, centralizando todas as preocupações no país como um todo. Uma é a questão econômica, porque nós tivemos agora um aumento da taxa de desemprego, inflação alta, juros mais altos, enfim, perda de postos de trabalho na indústria. E também a questão dos presídios. São dois temas que acabam centralizando o noticiário. A senhora acredita que há risco da economia, enfim, sofrer, termos problemas sérios na economia neste ano eleitoral? Isso o governo federal está preocupado, até porque o ministro Manteiga sempre tem dito que a economia está equilibrada, mas ele é sempre questionado nas suas decisões. Esse é um dado. E o outro dado é a questão dos presídios. O próprio jornal A Tribuna de hoje, na sua manchete, diz que a realidade na região, do ponto de vista dos presídios, não difere muito da realidade do Maranhão pelo excesso de superpopulação. Enfim, 40% dos presos brasileiros estão em São Paulo. Estão em São Paulo, enfim. Esses dois temas. Sempre São Paulo, hein? Não é só VLT, sempre São não, Paulo. hein? Bom, deixa eu falar uma coisa, Chico, para a gente depois falar dos presídios. Essa pesquisa sobre a questão do desemprego, que passa de 5% para 7%, ela foi feita com outros critérios e ela já foi, inclusive, debatida e contestada em vários blogs pela internet. Não só pelas redes sociais, mas basicamente pelas notícias da internet. Eu penso que o grande polo de sustentação do governo federal é a questão do desemprego. Eu acho que não há esse aumento, porque a metodologia foi mudada. Tanto que a Folha de São Paulo, que nem sempre é simpática ao PT, vamos falar educadamente, ela coloca ela não coloca como manchete e ela teve que admitir que a mudança de metodologia. Mas mesmo que seja nesse patamar, nós estamos longe de ter um desemprego, se a gente comparar, por exemplo, com os 25% da Espanha. Sim. Então, eu acho que nós estamos numa situação extremamente confortável. Neste ponto de vista. Ainda. O que me preocupa realmente é a junção desses fatores, a inflação, junto com a juros mais questão... altos, perda de postos de trabalho na indústria. Certo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que até a presidenta, por ser economista, ela está mais do que pronta para este tipo de desafio. Até porque a economia ela não é fixa, ela varia a cada momento. Claro. Você tem agora período de chuva, as hortaliças sobem de preço porque desanda tudo. Sim. Você tem o período de seca, as hortaliças desandam tudo, morre o gado, entendeu? Então, você tem todo o agronegócio, tem um impacto imenso. Então, eu acho que são variáveis que terão que ter atenção constante e serão talvez mais preocupantes por causa da questão da eleição, isso vai ser bastante explorado pelos adversários políticos, mas eu acho que nós estamos atentos, enquanto governo federal, eu falo nós, por eu ser do PT, mas acho que vale essa consideração. Sem dúvida, acho que é uma preocupação, é um cenário que preocupa, que todos nós devemos estar atentos a isso. Evidentemente, todos nós queremos que a inflação não suba e o desemprego também não aumente. Deputado, rapidamente sobre presídios, rapidamente, um minutinho. Hoje à tarde, por coincidência, eu tenho já pedi, já faz uma semana, uma audiência com o doutor Antônio Álvaro Castelo, que é o juiz titular da Vara de Execuções Criminais que cuida dos presídios. A questão de 1 ano e meio atrás, eu parei esse trabalho porque eu fui candidata a prefeita, e aí eu não podia fazê-lo, sendo deputado estadual, ficou complicado. Eu fui ao presídio feminino, até por ser a procuradora estadual da questão da mulher na Assembleia, e eu vi esses dados que você colocou, Marcos, lá. As mulheres amontoadas, sem
nada de higiene, absorventes, pasta de dente, escova, caneta para escrever nos cadernos para as cartas. E eu estou retornando até porque porque nós pedimos a interdição. E o juiz deu essa interdição e depois isso ficou parado. Então, em função até dessa situação dos presídios, hoje eu vou lá à tarde e darei notícias, porque é uma obra que eu tenho que continuar. É muito sério e nós não podemos permitir essa crueldade. Muito bem, deputada. Chegamos ao final. Teríamos muito mais a conversar, mas a senhora sabe, somos sempre limitados pelo tempo. Obrigado, deputada. Eu que agradeço a você, Chico, Marcos. Obrigado, Marcos. Obrigado, Chico, mais uma vez. Obrigado, Paula, beijo. Toda a equipe e especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.